Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas gostaria que já começar abençoando o seu dia. Hoje nós vamos ler o capítulo 8 do Evangelho de João, lembrando que a versão da minha Bíblia é a NVI. É importante que você escute o vídeo, leia a sua Bíblia, e se você quiser trazer um ponto de vista que você teve, feel free, fique à vontade, certo? Então vamos lá, vamos começar orando para começar a ler o capítulo hoje que vai do 1 até o 58. Espero que vocês estejam gostando. Caso vocês queiram, também pode colocar um comentário aqui abaixo. E é isso. Espero que esse tempo esteja edificando a sua vida e que você esteja sendo transformado pelo Evangelho. Amém? Então vamos lá? Paizinho, obrigado por mais um dia, Pai. Obrigada pelo ar que respiramos, pela nossa casa, pela nossa vida, pela oportunidade de acordar mais um dia, Senhor. Obrigada, porque o Senhor é bom. E cada vez mais possamos buscar o abençoador e não as bênçãos, Pai. Ó Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia, ela se renova todos os dias. Obrigada, Senhor, pela tua graça e teu favor sobre a nossa vida, que cada vez mais nós possamos nos esvaziar de nós mesmos, que nosso ego seja quebrado, que nosso orgulho seja quebrado, que o Senhor visite o nosso coração, que o Senhor nos transforme, que nós possamos sempre ter um coração humilde, Senhor, para que o Senhor possa nos quebrar e nos fazer como um vaso de barro na mão do oleiro. Pai, eu te peço que nesse momento, que nesse tempo, que o Senhor nos transforme, que o Senhor ministre aos nossos corações, que o Senhor nos dê entendimento e revelação de quem o Senhor é, que o Senhor nos dê entendimento da palavra, entendimento do que o Senhor quer para nós, que o Senhor possa nos dar profundidade, que cada vez mais o Senhor possa renovar a nossa mente, que a nossa mente esteja fixada somente em Ti, Paizinho. Em nome de Jesus eu peço, Senhor, que nunca tire a nossa fome e sede de Ti. E é para os que não têm essa fome e sede de Ti, eu declaro em nome de Jesus, sede e fome do Senhor. Que cada um de nós possamos buscar cada vez mais o Senhor e a Tua palavra, Pai. Que o Senhor esteja em cada momento da nossa vida, que o Senhor reine na nossa área financeira, que o Senhor reine na nossa área emocional, que o Senhor seja o centro de todas as coisas, que o Senhor seja o que nós queremos buscar. E nós sabemos que quando buscamos o reino, todas as outras coisas são acrescentadas. Então, Senhor, limpa os nossos ouvidos, tira as escamas dos nossos olhos, abençoa esse dia e que nós possamos entender e aprender cada vez mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos lá? Começando o capítulo 8, hoje já sabe como que funciona. Eu vou ler o que chamar a atenção aqui, eu vou comentando e vamos lá. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Isso aqui foi depois da incredulidade dos líderes judeus, né, do capítulo 7. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. Ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Então, aqui eles mostram que eles seguem a lei de Moisés, né? Que Moisés deixou essa lei e os judeus seguiam essa lei de Moisés. E eu até falei em um vídeo anterior sobre essa mulher do adultério. Então, eles trouxeram essa mulher, colocou essa mulher lá na frente e falou assim, bom, na lei fala pra gente fazer isso, na lei fala pra gente apedrejar. E o Senhor? E o que disse? Eles estavam esperando o que Jesus iria dizer sobre isso, né? No 6 ele fala, eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Eles queriam fazer com que Jesus fizesse como se fosse uma arapuca para ele mesmo,
uma armadilha, que ele falasse e desse motivo para que eles pudessem prender para matar Jesus. E aí, por isso que eles fizeram essa pergunta. Olha para você ver. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Então, Jesus estava lá abaixado, escrevendo no chão. E eles perguntaram, né? Quiseram testar Jesus. E aí, mestre? Aí, ele só levantou e falou assim: Se algum de vocês estiverem sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé e diante dele. Com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe à mulher: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. E declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Como eu já tinha dito no outro vídeo também sobre essa mulher, Jesus não a condenou. Jesus não vem para apontar os nossos pecados. Jesus vem para que nós tenhamos vida e vida eterna. Ele levou todos os nossos pecados na cruz com ele. E glória a Deus. Aleluia! E ele não vem para nos condenar. E como eu também já disse, o Senhor, ele não ama o pecado, ele ama o pecador. E quem condena é o capeta, Satanás. O Satanás que nos condena. Então, quando nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, nós somos redimidos. E nós conseguimos isso através da crença, de acreditarmos que Jesus é nosso Senhor e Salvador e que através dele nós temos a vida eterna. O Senhor coloca os nossos pecados no mar do esquecimento. Então, ele perdoa os nossos pecados. Então, se você fica, às vezes, se martirizando, muitas vezes eu fazia isso. O capeta, ele vem na nossa mente, o inimigo vem na nossa mente, nos acusando, lembrando dos nossos erros do passado. Só que você já é perdoado. Então, não é para você ficar se martirizando, se chicoteando, se culpando das coisas. Se Jesus já te perdoou, você não precisa fazer isso. Quem condena é o inimigo, ok? Falando novamente, continuando no 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andarás em trevas, mas terá a luz da vida. Então, Jesus fala que ele é a luz do mundo. Nós, quando nascemos em pecado, nascemos nas trevas. E quando nós seguimos Jesus, nós seguimos a luz, nós temos a luz, porque ele é a luz do mundo. No 13, os fariseus lhe disseram: Você está testemunhando a respeito de si próprio? O seu testemunho não é válido. Respondeu Jesus: Ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Então aqui, que eu estou até riscando aqui, né? Jesus sabe da identidade dele. Jesus sabe quem ele é, sabe da onde ele veio e para onde ele vai. Então, os fariseus, eles estão questionando Jesus. Você não pode falar de você mesmo. Ele falou assim: sim, eu posso, porque eu sei de onde que eu vim. Eu sei para onde que eu vou. Então, muitas das vezes, o inimigo, ele ataca na nossa identidade. Da onde que você vem? Para onde que você vai? É a nossa identidade de filho de Deus, tá? E aí ele continua: Mas vocês não sabem de onde vim, nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos, eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo, a minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então lhe perguntaram: Onde está o Pai? Respondeu Jesus: Vocês não conhecem nem a mim, nem a meu Pai.
Se me conhecessem, também conheceriam o meu Pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Mas uma vez Jesus lhe disse: Eu vou embora, e vocês procurarão por mim, e morrerão em seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Para onde Jesus ele fala que para onde ele estava indo, quem não aceita Jesus, quem não acredita em Jesus, não recebe Jesus, não poderá ir, né? Isso levou os judeus a perguntarem: será que ele irá matar-se? Será por isso que ele diz: para onde eu vou, vocês não podem ir? Mas ele continuou: Vocês são daqui de baixo e eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo e eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato, morrerão em seus pecados. Então, se não acreditarmos que Jesus é quem ele é, nós morreremos nos nossos pecados. Por isso que temos que acreditar e seguir Jesus. Quando nós falamos que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, muita gente fica presa na parte do Salvador. Jesus é o que nos salva. Amém. Realmente ele é o que nos salva. Mas e a parte que ele é o nosso Senhor? Se ele é o nosso Senhor, nós somos servos dele. Nós estamos aqui para servi-lo. Então, como servos, nós precisamos obedecer. Nós precisamos escolher seguir a verdade que está aqui. Não adianta somente acreditar que Jesus é o Salvador e não ser servo dele e não obedecer. Nós precisamos seguir em obediência, ok? E aí perguntam, no 25, quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que eu tenho dito o tempo todo, Jesus responde. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança, e diga ao mundo aquilo que dele ouvi. Eles não entenderam que lhes falavam a respeito do Pai. Então Jesus disse, quando vocês levantarem... Então Jesus disse no 28, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tenho dito essas coisas, muitos creram nele. Então ele fala que o que enviou está com ele, então Deus estava com ele, não deixou ele sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Então tudo que Jesus fez aqui foi para agradar a Deus. Jesus esvaziou dele mesmo e fez a vontade do Pai, ok? No 30 ele falou, tendo dito essas coisas, muitos creram nele. 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Então, Jesus agora está falando com os judeus que estavam acreditando nele. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, se permanecermos firmes em Jesus, acreditarmos na palavra dele, nós conheceremos a verdade e seremos livres. Quando a gente fala assim de livre, eles falam que eles eram, aqui na Bíblia, eles eram presos às escrituras de Moisés. Eles tinham que seguir aquela lei, eles eram legalistas. E quando Jesus vem para que nós possamos ter vida, para que nós sejamos livres nele. Eles lhes responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Olha, falando da liberdade aqui. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, digo-lhe a verdade, todo que aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre.
Olha aqui, já vou continuar lendo para voltar. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Então, ele fala aqui que todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Muitas das vezes as pessoas acham que por ter uma certa liberdade, que é libertinagem, né? Que até as pessoas confundem com libertinagem, acham que são livres, mas não são escravos do pecado. E quando nós temos Jesus Cristo, nós vamos ao Pai através de Jesus Cristo, nós somos livres do pecado, porque no pecado nós temos morte e em Jesus nós temos vida. Aleluia, nós somos livres do pecado. E aí eles continuam dizendo no 39. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês, protestaram eles. Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Por que são incapazes de ouvir o que eu digo? Muita gente acha que é filho de Deus. Muita gente acha que só por acreditar em Deus é bom e suficiente. Acreditar em Deus até Satanás acredita. E ele crê e ele sabe qual é o poder de Deus. Ele sabe exatamente quem Deus é. Então, acreditar, todo mundo acredita. A questão é que muitas pessoas acham que só crer em Deus é o suficiente. Só que todas as criaturas são criaturas de Deus, mas filhos de Deus são somente aqueles que acreditam em Jesus Cristo e que através de Jesus Cristo teve direito à paternidade. São chamados de filhos de Deus. Então, criaturas de Deus, todos são. Mas filhos de Deus, somente aqueles que acreditam em Jesus Cristo. Ok? Então, se Deus fosse o Pai, realmente, se Deus é o seu Pai, se é o meu Pai, nós acreditamos nas palavras de Jesus. Quando Jesus veio, ele veio para o povo e o povo não acreditava. Eles acreditavam que continuava acreditando que Deus era o Pai deles, sendo que eles não acreditavam em Jesus. E Jesus fala: não tem como. Se Deus realmente fosse o Pai de vocês, vocês me amariam. Então, se realmente você e eu acreditamos que Deus é o nosso Pai, nós temos que acreditar em Jesus Cristo. Só existe uma maneira de chegar até o Pai, que é através de Jesus. Ok? No 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Aqui tá falando que quem não é filho de Deus o pai é o diabo. E o diabo, ele foi homicida, ele matou desde o princípio, porque o pecado e a mentira traz morte, o pecado traz morte. Lembra que lá no Éden, o diabo levou Eva a pecar. E o diabo, ele é o pai da mentira. Então, se você tem o costume de mentir, de falar pequenas mentiras, o seu pai é o diabo, porque Deus traz a verdade. Nós temos que nos purificar, tomar cuidado com a nossa língua, porque a nossa língua traz vida e traz morte. Cuidado para mesmo nas pequenas mentiras. Se você não quer ir a algum lugar, fala: eu não vou.
Não fala, eu tenho um compromisso, sendo que você não tem um compromisso. Pequenas mentiras vai nos levando ao pecado, e quando você vê, você já tá no meio daquilo tudo, no meio daquela mentirada. Então, não existe pequena mentirinha. Mentira é mentira. É isso, não existe, mentira do bem. Não, é mentira, porque quem é o pai da mentira é Satanás. Então temos que ter cuidado, temos que vigiar com a nossa língua, para que nós não pequemos também através da mentira. Continuando, no 45. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Então, e quem você pertence? Você pertence ao diabo ou você pertence a Deus? Muitas vezes a gente diz assim, eu quero escolher só a parte boa do evangelho. Se você tá metade lá, metade de cá, você tá lá. Se você tá querendo colocar metade do pé no mundo e metade do pé aqui na palavra, você tá no mundo. Então, quando nós buscamos viver o evangelho, nós temos que viver o evangelho em totalidade. Não somente as partes que fazem sentido para mim e para você. Não, em totalidade. Nós temos que buscar seguir a verdade. Porque quando a gente só quer buscar a Deus, a parte que ele fala das bênçãos, aí é muito fácil. Você acha que é isso que Deus quer para mim e para você? Que a gente busca só uma partezinha, a parte que interessa, a parte que é conveniente, a parte das promessas? Não, Deus quer totalidade. Deus quer que eu e você estejamos nele, buscando a verdade, buscando nos santificar, buscando ser puros, buscando profundidade nele. Muita gente não tem a revelação de quem Jesus é. Muita gente vai para a igreja só para assistir aquele culto de domingo e acha que é o suficiente. E não é o suficiente. Deus quer você e eu em totalidade. Ele não quer essa parte. Ele não quer entrar só na sua vida financeira. Deus traz prosperidade. Deus não quer só trazer prosperidade para você, não. Deus não quer entrar somente na sua vida financeira. Ele quer entrar na sua vida emocional. Ele quer entrar na sua vida em totalidade, na sua família, na sua casa, no seu coração. Então, que a gente possa parar de querer buscar somente as bênçãos de Deus. Somente o que ele entrega. E você precisa buscar ele em totalidade. Não somente você e eu, né? Não somente as partes que nos convêm. Às vezes o evangelho é duro mesmo. Mas para a gente ter acesso às nossas promessas, ter acesso ao reino dos céus, nós precisamos buscar a palavra, nós precisamos buscar a Deus em totalidade. Não adianta um lá, um pé lá e um pecar. Significa que você está lá. Então, que nós possamos ter o entendimento e que o Espírito Santo declare na sua vida e na minha vida, que o Espírito Santo irá te convencer dos pecados, irá nos convencer dos nossos pecados, irá nos ensinar o caminho ao Senhor, como trilhar esse caminho ao Senhor. Amém? Então, vamos lá. Continuando aqui no 48, para a gente ir já para o fim do capítulo 8. As declarações de Jesus acerca de si mesmo. 48. Os judeus lhes responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Já começaram a chamar Jesus de endemoniado agora. Disse Jesus: não estou endemoniado, ao contrário, honro meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem busque e julgue. Asseguro-lhes que, se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Se obedecermos a palavra do Senhor, jamais veremos a morte. Nós iremos para a vida eterna. Aleluia! Diante disso, os judeus exclamaram: agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas, mas você diz que se alguém obedecer a sua palavra, nunca experimentará a morte. Você é maior que nosso pai Abraão?
Ele morreu bem como os profetas. Quem você pensa que é? Falando para Jesus. Respondeu Jesus: Se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Mas, de fato, eu o conheço e obedeço a sua palavra. Pronto. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. E ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: Você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Jesus está se revelando e falou que antes mesmo, lá na criação do mundo, antes mesmo de Abraão, eles estavam questionando como assim você viu Abraão, que era o pai da fé, sendo que você não tem nem 50 anos, como você está dizendo que você viu Abraão? E aí ele fala que antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. Ele é o eu sou. E ele estava na criação do mundo. E só para a gente finalizar, foi o último versículo aqui, o 59. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Se Jesus veio para anunciar as boas novas e foi apedrejado, foi crucificado, foi traído, imagine nós. Se ele veio e passou por tudo isso, imagine nós. Então, se o caminho você está sendo rejeitado ou rejeitada por conta da palavra do Senhor, acredite que isso é normal, porque Jesus foi rejeitado, Jesus foi apedrejado, e que quando nós estamos levando a palavra do Senhor, muitos não vão acreditar. Muitos continuarão apedrejando, rejeitando, querendo crucificá-lo, querendo horrorizá-lo, querendo envergonhá-lo. Mas nós precisamos ter fé aqui. Nós precisamos ter uma vida na palavra. Nós precisamos acreditar que o Senhor, que a nossa vida aqui é passageira e que o Senhor está preparando a nossa casa, que é na eternidade. E que nós teremos uma eternidade ao lado do Senhor. Então, esse é o capítulo 8. Espero que tenha edificado a vida de vocês, pois a minha está sendo maravilhoso. E vamos orar para terminar esse dia. Amém? Paizinho, obrigado pela tua palavra. Pai, obrigado por tudo, obrigado por essa revelação. Obrigada, Pai, pois o Senhor é bom, o Senhor é a bênção. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor nos dê coragem, que o Senhor nos dê espírito de ousadia, para que nós possamos ter a coragem de enfrentar tudo e todos pelo teu nome, Senhor. Nós sabemos que o Senhor veio aqui e passou por todas as coisas que passamos. O Senhor foi rejeitado, o Senhor foi apedrejado, o Senhor foi crucificado, o Senhor foi traído. Ó Senhor, eu sei que o Senhor é perfeito e mesmo assim o Senhor não tinha pecado e mesmo assim passou por tudo isso que nós passamos. E Jesus Cristo, o Senhor, veio para nos provar que é possível sim ter uma vida, nós possamos viver sim aqui e que nós possamos buscar cada vez mais a vida eterna, Senhor. Então nos ajuda, Senhor, nos fortalece, Senhor. Fortalece a mim e os meus irmãos, Pai. Nos ajuda a enfrentar todas as barreiras, nos ajuda a levar o evangelho para outras pessoas, para que outras pessoas também conheçam a verdade, consigam abrir os olhos e que acordem desse sono da incredulidade. E eu declaro que cada vez mais nós possamos ter a revelação da tua palavra, de quem o Senhor é, Pai. Abençoe o meu dia, abençoe o dia de cada um que está assistindo esse vídeo, Senhor. Em nome de Jesus, nos proteja, nos guarde e nos guie, pois queremos ser obedientes a Ti, Senhor. Nos dê estratégia, nos dê direcionamento para onde devemos ir e o que devemos fazer, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém.